Agora são 9h18. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Muito bom dia para você, Rômulo. Seja bem-vindo à nossa coluna de hoje. Muito bom dia, Izzy. Sempre muito contente de estar aqui todas as quartas na tua companhia. Rômulo, a gente vai repercutir hoje a votação da PEC sobre a redução da maioridade penal do Brasil, no Brasil, aliás. A gente estava acompanhando com você toda essa trajetória, né? E semana passada, inclusive quarta-feira, que era o dia da nossa coluna, a gente ficou nessa expectativa e aí, ao final do dia, teve essa confirmação, então, de que a proposta de emenda à Constituição foi aprovada para redução de 16 anos. Rômulo, como é que tá esse movimento, né? As implicações aí uma semana depois. Pois é, Izzy. Na verdade, como a gente havia comentado na última semana, esse projeto ele ainda vai passar por outras fases aqui dentro do Congresso Nacional. Porque veja que há uma crescente demanda na sociedade por um endurecimento das regras, das leis, para dar a questão da sensação de insegurança pública que nós vivemos nas grandes cidades. Então, há uma demanda maior, cada vez maior, para o reforço aos direitos e proteção às mulheres, há uma demanda maior pelo combate às facções criminosas. Então, essa pressão no Congresso Nacional, ela sempre existiu, os deputados e senadores estão bastante acostumados com esse tema, mas ele ganha proporções bastante relevantes nestes momentos pré-eleição. Izzy, a gente sabe que a pauta da segurança pública sempre foi o carro-chefe do espectro ideológico da direita. Há muitas pessoas, na verdade, quase todas que vivem nas grandes cidades, vivem essa sensação de segurança pública. Essa situação é uma situação que não decorre de apenas agora, há muitos e muitos anos. O Brasil convive nas grandes cidades com esta questão, e isso vem se intensificando, infelizmente. É claro que existem dados que mostram a diminuição de alguns índices de violência em um ponto ou outro aqui, né, no combate à criminalidade, mas a sensação geral ainda é muito difícil, de percepção difícil. Então, aqui em Brasília, o espectro político sempre se aproveita dessas pautas nos momentos pré-eleitorais para alavancar campanhas políticas. O espectro atual, a conjuntura atual política, as últimas pesquisas vêm demonstrando isso, o decaimento, ou seja, a refreada da expansão da candidatura de Flávio Bolsonaro. A última pesquisa aí, que foi encomendada aqui, saiu o resultado ontem, deu aí 16 pontos no segundo turno, no primeiro turno, enfim. O presidente Lula vem ascendendo com números bastante expressivos e a candidatura de Flávio Bolsonaro vem estacionada ou decaindo nas últimas semanas, em razão de vários aspectos, em questão envolvendo o caso do Banco Master, enfim. Então, a estratégia política, desde aquela questão da direita, sempre foi buscar um outro foco para poder alavancar ou retomar esse ritmo de crescimento da campanha de Flávio Bolsonaro, né? Em vista que os demais candidatos não passam aí de 3%, 4%, então, muito embora a gente não possa dizer que a eleição está decidida aqui no país, é fato que a eleição vai ficar por conta do espectro desses dois candidatos, do presidente Lula ou de Flávio Bolsonaro, porque os demais não alcançam sequer 5%. E a tendência é exatamente essa, no intuito de reverter esse prejuízo eleitoral em razão desses últimos acontecimentos. O espectro da direita vai buscar essas pautas que são mais adequadas, eles têm mais campo para discutir, tem mais autoridade, pelo menos sempre foi debatida essa necessidade de austeridade nas campanhas eleitorais com relação à segurança pública, para tentar alavancar os números eleitorais. O problema, Isa, é que essa questão ela depende de votação em várias comissões, ela depende de votação porque é uma proposta de emenda constitucional, então depende de votação em primeiro e segundo turno, nas duas casas, e não haverá tempo hábil para que isso seja aprovado até
outubro até as eleições. E até o final do ano, com certeza, isso não vai ser aprovado. É claro que a gente comenta aqui, é porque isso vira pauta, isso vira notícia, então as pessoas ficam perguntando, é fato também que é necessária mudança, ou mudanças em relação a como se lidam com esses menores. A gente comentou aqui na coluna anterior que existem dados que mostram que a população percentual desses adolescentes cometem atos infracionais é em torno de 1% do total de jovens no Brasil, que são em torno de 25%. Então, apesar de serem números bastante inexpressivos, mas é uma percepção da sociedade de que é necessário que haja mudança nesse comportamento ou nesse tratamento do Estado com esses adolescentes. Então, de uma certa forma, isso é verdade. Agora, a mudança efetiva, por exemplo, uma das propostas é alterar, Izzy, o prazo de extensão da medida de internação. São várias as medidas socioeducativas, ou seja, aquelas medidas que são uma espécie, aqui eu vou colocar entre aspas, porque não tem esse caráter, mas assim, uma espécie de punição para o adolescente que comete atos infracionais. Então, são várias medidas. A mais grave é a medida de internação, onde o menor fica recolhido, ele fica sendo avaliado de 6 em 6 meses, e aí não se tem uma pena aplicada, enfim, ele pode ficar até 3 anos naquela condição. Então, a proposta aqui no Congresso vai tanto de diminuir para 16 anos e passar esse adolescente automaticamente à maioridade penal e passar a responder como nós, adultos, respondemos, quanto a propostas também de aumentar o prazo das medidas de internação, mantendo esse menor na condição de inimputável, ou seja, de não responder totalmente pelos seus atos na esfera penal. Então você vê que dessa discussão grande sobre o aumento do prazo da medida de internação, ou então da possível redução da maioridade penal, porque isso, apesar da proposta já ter retirado do projeto, mas anteriormente se discutia que com essa possível alteração do status de maior de idade com 16 anos, então outros compromissos, outras obrigações também poderiam ser adquiridas nessa idade. Então você, por exemplo, poderia ver o adolescente passando a ser maior de idade, responder por contratos, assinar, já pode votar facultativamente, seria obrigado a votar. Então, sem ter tirar a carteira de motorista, né? Você sabe que existem toda uma gama de reflexos que vêm com essa maioridade. Então, para evitar esse problema, essa discussão ficar muito grande, houve um acordo aqui no Congresso para que esses efeitos civis fossem retirados, ou seja, o projeto fixasse apenas na maioridade penal, e a questão civil ainda fosse aí até com 18 anos, como era no passado. E aí, eu não sou muito antigo não, viu? Mas na época que eu estudava direito, o maior de idade civil era com 21 anos e a maioridade penal sempre foi com 18. Então, ali, na época eu tinha 19 anos, eu era maior para efeitos penais, mas civilmente ainda era relativamente incapaz. Isso mudou aí a partir de 2002, mas veja que a tendência é voltar, a proposta é voltar nesse sentido, tornar ali o maior de idade com 16 para efeitos penais, mas ele só adulto no efeito civil com 18, como é hoje, mas ainda há um enfrentamento muito grande, porque nós temos várias comissões para debater esse assunto, nós temos aí um ano que é praticamente invalidado, porque é ano de Copa do Mundo, é ano em que nós temos eleições nacionais, então os deputados e senadores voltam muito às suas bases para tentar captar votos, e as campanhas a todo vapor agora vão iniciar a partir dos próximos meses, né? Então você vai ter aí um esvaziamento aqui do Congresso Nacional. Então soma-se a isso agora, que já está praticamente em recesso, entre aspas, um recesso alternativo aí, porque o pessoal está indo muito pouco. Tem uma discussão, o senador Romário lá na Copa, então esse efeito já vem acontecendo aqui em Brasília, algumas votações importantes acontecendo, mas praticamente essa semana, já as últimas, isso vai acontecer, já entrará em recesso em julho. Agosto volta também muito devagar, porque as campanhas eleitorais começam de fato, e aí o ano já está praticamente encerrado, porque outubro é eleição, se tiver segundo turno vai ser novembro, acabou o ano. E esses assuntos, principalmente de proposta de emenda constitucional, não tem condição nenhuma de serem aprovados dentro dessa
desse ano legislativo. Então, para resumir, Izzy, é uma situação em que a gente sabe que o movimento é para conseguir votos, para conseguir fazer a chamada lá na rede social, para conseguir o vídeo, para fazer aquele corte, mas de efeitos práticos, isso não vai acontecer, isso não é uma previsão, porque a gente sabe como é que funciona o calendário legislativo aqui no Congresso Nacional, isso é praticamente uma certeza, nós não teremos a aprovação desse projeto ainda este ano. A tendência para os próximos anos vai depender daquilo que for decidido nas eleições de outubro. A gente sabe que o governo atual ele tem uma força muito grande no Congresso, ele é refratário, ele é contrário a essa alteração. O governo, eventualmente, da oposição tende a fazer um lobby maior para que isso seja aprovado. Enfim, isso vai depender do contexto do que vai acontecer agora no final do ano, e mesmo para o ano que vem também não é certeza que isso vai ser aprovado, porque há discussão muito grande a esse respeito. O fato é, Izzy, para encerrar aqui a nossa conversa de hoje, é que a gente precisa ficar de olho naquilo que de fato é interessante, ou seja, e vai ter um efeito prático para de imediato, para aquelas situações que são apenas um chamariz aí, para um contexto, uma fuga, uma cortina de fumaça para outros fins, que é este caso do debate sobre a redução da maioridade penal, que é muito importante, mas efetivamente aqui em Brasília isso não se resolve esse ano, minha cara Izzy Serra. A gente acompanha junto com você esse tema, e aí eu trago também um comentário aqui para a gente encerrar a coluna de hoje do nosso ouvinte, Jeff Gillen. Ele destaca assim para a gente, ó, a sociedade que estaciona errado na vaga de cadeirante quer rigidez nesse assunto do menor, mas o exemplo que é bom não dá, Rômulo. Olha, nosso ouvinte é sempre muito qualificado, foi certeiro ao ponto, falta maturidade para muita coisa aqui no país, e esse também é um assunto que segue esse mesmo padrão. Muito obrigada, Rômulo, pelas suas considerações hoje na coluna. A gente se encontra semana que vem. Você está na CBN Amazônia